E aí galera, meu nome é Jason, sou ilustrador quadrinista, mas se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já sabe disso, porque esse é o 12º vídeo lendo, reagindo e comentando sinopses de mangás, quadrinhos, livros ou qualquer história enviadas por vocês aqui do meu canal. Já se passaram 12 vídeos, são muitas sinopses, eu tô tentando fazer os vídeos um pouco mais longos para ler mais sinopses, porque ainda tem muitas por vir e eu quero ler a sua o quanto antes. Então, vamos começar aqui, porque o vídeo está longo. O título da história é The Lost Galaxy. Essa história fala sobre uma divindade que começou a vida no universo chamada Pandora. E nesse mundo existem criaturas que consomem energia vital que atacam vários planetas. Graças a essa ameaça, Pandora cria um grupo de seres abençoados com um poder chamado Fantasia Cósmica, intitulados Guardiões. Mas em uma guerra contra essas criaturas, os Guardiões desaparecem e a divindade é presa no mundo dos Titãs. Talvez Titãs sejam as criaturas que consomem energia vital. Muitos anos se passam e as civilizações evoluem de uma forma tecnológica. O protagonista se chama Tel, que vive no planeta deserto junto com seu avô e seus robôs. Mas um dia uma princesa e uma robô fogem do seu próprio planeta com o objetivo de encontrarem os Guardiões para salvar o seu reino. Eles caem no planeta Sabaco acidentalmente e conhecem o Tel e seus amigos. E graças à luta, que aconteceu ali nesse momento, elas descobrem que Tel é um guardião. Dá pra ver uma referência forte aqui de Star Wars, mas não encare isso como tipo, igualzinho Star Wars e tal, você não deve fazer. Eu nunca faço esse tipo de coisa. Mesmo que uma ideia seja muito parecida com outra, eu sempre aconselho, porque existem formas diferentes de contar uma história e a ideia é só o princípio do princípio. A execução, sim, é o que manda. E eu gostei muito dessa ideia, porque apesar de ser uma coisa que parece meio mística no começo, mas se você leva isso para entidades cósmicas e tudo mais, e você junta com tecnologia, um universo futurista, com conquista, né, espacial, enfim, todo tipo de coisa, eu acho que cabe ali, do mesmo jeito que Star Wars, ele mostra a força como algo meio místico dentro de um mundo completamente sci-fi, tecnológico, enfim. Então eu acho que é algo que cabe maneiro, como eu disse, Star Wars já provou que dá para fazer isso. O ponto aqui que me parece um pouco mais complicado é que eu não sei praticamente nada sobre o protagonista da história, o Tel. Mas, pelo que deu a entender aqui, quem é o protagonista é o Tel, mas quem é a personagem principal é essa princesa. E aí vai numa coisa que eu queria dizer aqui há muito tempo já no canal, provavelmente eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso, mas vamos dar uma pincelada rápida aqui na diferença entre protagonista e personagem principal, porque acho que a maioria das pessoas nunca parou pra pensar sobre isso e acha que é a mesma coisa. O protagonista é o personagem que é proativo, por isso que vem desse pro. O pro de protagonista vem de proativo, então ele é o personagem que move a história pra frente, ele é o personagem que toma as decisões e faz a história se mover, enquanto o personagem principal é o personagem que a gente acompanha ao longo da história. Um dos maiores exemplos para isso é Fairy Tail. Fairy Tail tem como protagonista o Natsu, porém a personagem principal de Fairy Tail é esqueci o nome dela, Lucy. Obrigado. É a Lucy. Então, a gente acompanha a história pelo ponto de vista da Lucy. A gente conhece a Fairy Tail e conhece aquele mundo através dos olhos da Lucy. É ela que meio que a gente acompanha. Mas quem movimenta a história e quem faz as coisas acontecerem, quem resolve até os problemas de todo mundo, é o Natsu. Até de forma meio chata, na maioria dos casos. Mas é ele que faz a história andar. Se você pega, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas, pode-se dizer que o protagonista, na verdade, é o Coringa, apesar de ele ser também o antagonista da história, né? O vilão da história. Porque ele é quem faz todos os planos e move a trama. O Batman, ele reage aos planos e às coisas que o Coringa faz. Ele não toma nenhuma atitude por si só, quase, ao longo do filme inteiro. Ele meio que só reage ao que o Coringa fez. Então pode-se dizer, nesse caso, que o Coringa seja o protagonista. E o Batman seria o personagem principal, porque a gente vê o filme através dos olhos dele. Então, nessa história aqui, esse Tel seria o protagonista, seria o personagem que iria fazer a trama girar, né? Já que ele é um guardião, que ele seria quem iria ter que enfrentar os titãs, resgatar essa divindade, enquanto quem a gente observa e quem apresenta esse mundo pra gente é essa princesa. Como eu disse, não tem como ver muito, saber muito da história através disso, mas é uma premissa bem interessante, é um mundo bem interessante, abre margem para algo gigantesco, muito grande, e como eu sempre digo aqui, se é o primeiro quadrinho que você está fazendo, se é o primeiro mangá que você está fazendo, comece com algo pequeno.
Essa é uma história que dá margem para algo muito maior, mas que você consegue contar em uma história fechada pequena e depois talvez desenvolver em outros capítulos ou coisa do tipo. Pense em Star Wars. Star Wars tem um mundo gigantesco, tão gigantesco que mesmo tendo os filmes, você tem jogos, você tem livros, você tem quadrinhos, você tem séries de TV, de animação, você tem 1 milhão de coisas envolvendo Star Wars, até séries live action chegando agora. Então, ele é um universo gigantesco, muito rico, com muitas histórias para serem contadas, mas se você pega um filme, ele conta uma história do começo até o final dentro daquele filme. Você pode fazer algo parecido. Então, mesmo que seja uma série, mesmo que seja algo gigantesco, você pode pegar um pedaço dessa história e falar, eu vou contar essa história aqui do começo até o final dentro desse semi-one shot, digamos assim. Você pode chamar isso de capítulo, como o Star Wars mesmo chama de capítulos. Enfim, você pode chamar do que quiser, mas sendo uma história que começa e termina ali. Por que isso? Porque assim você consegue, ter uma história do começo até o final para apresentar para as pessoas que você quiser, consegue ganhar experiência, como eu já falei aqui em outros vídeos, com contar uma história, com contar do começo até o final, e ainda assim você deixa a margem para contar muitas outras histórias no futuro. Pensa, por exemplo, nos quadrinhos do Batman, nos quadrinhos do Superman, nos quadrinhos do Homem-Aranha e tal. Várias vezes eles têm uma saga realmente contínua gigantesca, mas várias vezes você tem histórias menores com aquele personagem vivendo uma aventura ou algo do tipo. Então você consegue, de repente, diminuir isso em histórias menores, em algo assim, de modo que você não dependa de ficar fazendo um capítulo atrás do outro. Histórias compridas são muito complicadas por N motivos. Eu aconselho aqui uns vídeos que eu falo sobre por que começar pelo one shot, para que você entenda um pouco mais sobre isso. Mas em suma, é uma ideia e um background bem interessante que eu acho que dá para ser trabalhado de várias formas possíveis. A próxima sinopse chama Artist Fight. Lucas é um adolescente introvertido que não está conseguindo sucesso em sua vida como artista, a maioria. Mesmo esforçado e investido em si, ele não consegue fazer com que as pessoas se interessem por seus trabalhos, os quais em geral são quadros e gibis, mais aceitavelmente. Por causa disso, ele sente que perdeu seu tempo como artista e se revolta contra os artistas. Interessante. Através de um feiticeiro de uma dimensão paralela ao nosso, Lucas consegue o pincel de Pangeia e todas as informações de como usá-lo para criar seres e objetos. Lucas consegue com êxito destruir obras de artistas e até matar alguns, mas em um de seus massacres ele se choca com Luna, uma artista que leva sempre consigo uma espada, a qual utiliza para matar os monstros criados por Lucas. Eu gostei muito de como a sinopse começou e depois ela descamba em algo completamente maluco que eu mal esperava. Mas, dentro da premissa de artistas, eu acho que dá para contar uma história de luta e de ação dentro desse sentido. O que me deu a entender que o Lucas seria o personagem principal, o protagonista. Como eu disse, a gente pode acompanhar um vilão, mas é sempre bem complicado e bem mais difícil você convencer o leitor a continuar acompanhando um vilão, porque dependendo do nível das atitudes dele, de quão reprováveis as atitudes dele são e de quão carisma ele tem, não sei se ele não tiver carisma, por exemplo, a gente se sente compelido a deixar de ver ele, você para de querer acompanhar aquele personagem. Então, fazer você sentir empatia por aquele personagem, mesmo ele sendo um vilão, é muito importante. Esse começo dessa história parece ser exatamente o ponto crucial para a gente ter empatia com ele, que é ver esse artista se esforçando, ver ele fazendo várias coisas e ver o mundo sempre batendo nele. Eu sempre costumo pensar, digamos assim, que se você vai construir um vilão com motivações, digamos assim, com motivos pelo qual ele virou vilão, duas coisas são muito necessárias. Que realmente o mundo bata muito nele, para que você meio que justifique, entre aspas, as ações dele, e dois, que você demonstre alguma vilania inata dentro do personagem, para que também as ações dele não sejam plenamente justificáveis ao ponto de o leitor chegar a torcer por ele. Então, é sempre um limiar muito complicado que se faz quando você vai tornar um vilão protagonista. É exatamente esse. Porque se você faz ele ser muito justificado e você chegar a sentir pena dele, né, o leitor pode acabar tendendo a torcer para ele fazer coisas ruins, o que eu imagino que não seja a ideia de nenhum de nós. E se você coloca a parte de vilanesca nele, que seria exatamente o contraponto para dizer, não, apesar de tudo isso, ele tem pontos maus, ele tem características que fizeram ele escolher esse caminho, porque ele ainda poderia, sim, escolher um caminho bom. Se você coloca isso muito forte ou pesa a mão nisso, corre aquele risco de ficar aquele vilão que é mau porque sim. E, enfim, já faz alguns anos que a gente não compra mais vilões que são maléficos porque sim, né?
Isso ficou lá nos anos 60, talvez. Indo para a parte de ação da história, eu acho legal como realmente a história pode acabar descambando para essa questão mais mágica, mais mística, e aí você ter essa artista lutando contra as criaturas com uma espada e tal. Fica bem cara daqueles shonens, onde você tem um mundo normal, estudantes normais, e do nada eles viram e lutam contra criaturas místicas e tal. Acho que como desenvolver esse mundo de uma maneira que você consiga comprar essa ideia é um ponto muito importante. Então, apresentar como que essa mística vai ser introduzida dentro da história, talvez aos poucos, coisas do tipo, para não ser uma virada muito abrupta, porque o leitor pode acabar esperando uma coisa e aí essa virada pode acabar até afastando alguns leitores. Então, o que eu diria coloca o misticismo meio que aos poucos, conforme você vai começando essa história e tal, para que ele não seja um negócio tão abrupto assim. Mesmo que seja uma virada, né, abrupta, que você queira fazer isso exatamente para causar um certo choque, mas que não seja um choque tão grande ao ponto de tirar certos leitores que já estavam esperando uma coisa mais sóbria. Sobre a outra personagem, eu acho legal, além dela ter só essa espada e dela enfrentar o Lucas fisicamente, ela também enfrentar moralmente. Então ela pode ser uma artista mal sucedida também, exatamente para que ela crie esse confronto moral com ele. Então, olha, você foi um artista mal sucedido, você não conseguiu fazer as coisas que você queria, mas você desistiu, você deixou se abater e correu para outro caminho, enquanto ela, né? Enquanto eu estou ainda tentando, eu estou ainda conseguindo, mesmo sendo mal sucedido, eu ainda estou indo pelo caminho certo e continuo tentando, sendo resiliente, sendo firme, sendo forte. Então, dá até uma discussão moral aí mais interessante para esses dois personagens se confrontarem. Essa seria a dica aqui que eu deixo para Artist Fight. Hey, você que está vendo esse vídeo! Eu quero avisar você que Macameio, esse mangá aqui, ele foi feito por mim. Eu faço mangá, não, eu não sou coach, eu não ensino aqui algo que eu não faço. Esse mangá, ele está sendo publicado pela editora Conrad, por enquanto. Sabe onde é que ele está disponível? Amazon, Google Play e iBooks. Então se você quiser ou tiver qualquer um desses leitores e tiver vontade de ler Macameio, o link está aqui na descrição. Lê lá que eu tenho certeza que você vai gostar da história. Ele está sendo dividido em capítulos. São 9 capítulos para completar a história inteira. E eles têm muita ação, muita aventura, tem um pouco de discussão social ali no fundo, uma pitadinha só para dar gosto e bastante comédia também. Então, se você gosta de histórias de fantasia, de histórias de ação, é uma história que fala de um correio do mundo dos mortos, um correio do submundo, um serviço de entregas infernal. Então, se você curtiu a ideia, tem vontade de ler, link aqui na descrição. O nome da próxima história é Maledictus. Em pleno século XVII, detetive Sebastian possui um grande trauma em seu passado. Certo dia, ele recebe uma carta de Arthur, prefeito da cidade de Morros Verdes, o convidando para um caso. Para voltar à ativa, após algum tempo afastado do trabalho e tentar amenizar seu trauma, Sebastian aceita investigar o grande mistério apresentado por Arthur, o desaparecimento de todas as pessoas da vila de Entre Morros, uma vila tida como amaldiçoada. Já que todo mundo sumiu, é amaldiçoada mesmo. Agora, o detetive Sebastian, um cético, tentará provar que esse é só mais um caso normal e que nada tem a ver com o sobrenatural. Muito interessante. É sempre muito legal ver histórias que tentam brincar entre o que é real e o que é sobrenatural. Eu sempre acho muito legal isso. É difícil de fazer, é sempre bom dizer isso, porque dependendo do como você pesa a mão para um dos lados, você tira completamente o leitor da história e faz ele ganhar já o que você quer fazer logo de cara. Então, é o tipo de história que talvez você tenha que escrever, reescrever, rever, sempre ficar analisando como você vai pesar cada lado para que eles fiquem sempre em perfeito equilíbrio até o final da história, quando a grande revelação vai ser feita, ou de repente se ela nem vai ser feita, que também é sempre uma escolha que se tem a fazer, entre você deixar o leitor completamente no escuro e ele terminar a história meio que tendo que decidir por conta própria se aquilo era realidade, era um caso comum, ou se era realmente um caso sobrenatural. Vamos pensar aqui, por exemplo, em alguns filmes de terror que tentam brincar um pouco com isso. Tem vários filmes que às vezes eles fingem que vão brincar com isso, mas eles já fizeram revelações antes
que são muito sobrenaturais para que você acredite naquele papinho de que é tudo uma ilusão e blá blá blá. Então eu acho que sempre tender mais pro real e colocar leves pitadas de sobrenatural faz você manter essa balança, porque a gente sempre vai tender a acreditar mais no sobrenatural, porque ele é mais difícil de ser passado de maneira sutil ao longo de uma história, principalmente de um quadrinho. Então, quando você está fazendo uma mídia física, uma mídia animada, por exemplo, você consegue fazer um vulto passar e esse vulto ser quase imperceptível, de modo que você fique na dúvida do que você viu ou não. Num quadrinho, como você tem cenas estáticas, é muito mais difícil você causar esse tipo de sensação. Então, o sobrenatural que vai aparecer, ele tem que ser muito sutil, de modo que o leitor olha aquilo e realmente tenha dúvida se ele está vendo aquilo, se é a interpretação do personagem, coisa do tipo. Então, colocar esses traumas do personagem principal, o que foi muito inteligente você colocar já isso aqui, logo de cara na descrição do seu personagem, colocar eles de modo que eles façam a gente ter dúvidas sobre a sanidade desse personagem, o que é geralmente como as histórias costumam brincar com essa questão de fantasia e realidade sobre a própria percepção do personagem, né? Lovecraft é rei em fazer isso, é conhecido por fazer isso, por você ter essa questão de o que é loucura do personagem e o que é real do mundo mesmo, né? Em vários dos contos dele. Uma série que eu aconselharia muito, se é que você já não viu, mas que eu aconselharia muito ver, para pegar bem esse espírito de você ficar na linha tênue, achando que algo sobrenatural vai acontecer a qualquer momento e ele não te entrega isso e você termina pior do que você começou, é a primeira temporada de True Detective, né? O verdadeiro detetive, seria algo assim. O detetive de verdade, não sei. Mas True Detective. Assiste a primeira temporada porque eu acho que ela consegue trabalhar com o final aberto de uma maneira muito boa e você fica querendo muito mais. Fica roendo as unhas para ter mais. E as outras temporadas são histórias completamente à parte, não tem nada a ver com a história da primeira temporada. Então, ela te deixa muito com esse gosto de quero mais e é uma sensação ótima para uma história que tem final aberto. É você ficar querendo ali que tivesse uma continuação e que te explicasse aquilo de verdade. Então, você pode ou trabalhar na linha de revelar o final mesmo, de ter uma revelação bombástica no final e revelar aquilo com plot twist, enfim, ou você pode deixar o leitor no escuro e ele ficar roendo as unhas, querendo saber o que aconteceu de verdade. Os dois caminhos são muito interessantes para se seguir. Última sinopse para a gente fechar o vídeo aqui. A história se chama Dreams. Catherine tem em casa uma vida horrível que todos pensam ser uma maravilha, e na escola ela acaba de perder seus dois únicos amigos. Tony, que precisa voltar com seus pais para os Estados Unidos, e Maya, descendente de indígenas que precisa se juntar com a colônia em outro estado por ter sido ameaçada pelo governo local. Porém, antes de ir embora, Maya deu a Catherine um artefato que faria com que seu sono nunca mais fosse o mesmo. A sinopse ela deixa um ar de mistério muito grande, o que é bom na apresentação de uma história e ruim para mim analisar, porque eu não sei exatamente o que isso implica na história. É bem legal esse lance de dar uma vida muito ruim para a personagem principal e você ter esse contraste com o mundo que acha que ela leva uma vida ótima. E ela, tendo perdido os amigos, torna a personagem ainda mais melancólica e mais solitária dentro desse mundo, o que combina muito com uma história de terror, né? Com uma história assim sombria, uma história pesada. Não sei a idade da personagem, mas eu vou chutar que ela seja ali adolescente, né? Porque a maioria de histórias para mangá, esse tipo de coisa acaba trabalhando com essa faixa etária de entre 13 e 17 anos por aí. E até porque se ela fosse muito mais velha, ela não teria muito por que continuar em casa com os pais. Se é que ela está em casa com os pais, mas vou presumir que sim. Um livro que trabalha muito bem essa questão de como o mundo ele pode ser um lugar muito ameaçador, mas parecer que tá tudo bem, é o It, né, do Stephen King, né? A gente conhece aí pelo filme It, né, A Coisa, mas eu não assisti os filmes, então não sei dizer sobre eles, mas no livro, mesmo de você tirando toda a parte sobrenatural, do palhaço, etc., da entidade, da coisa, você tem em si a cidade como um personagem muito forte, no sentido de ser um monstro. A própria cidade é um monstro, inclusive o livro narra isso, né, em palavras mesmo. A própria cidade ela é ameaçadora. Então, uma coisa interessante
para essa história seria ler um pouco essa parte, principalmente a primeira parte do livro, que é a parte das crianças, ou assistir o filme. Se ele foi bem representado, todo mundo fala que o primeiro filme é muito bom, né, do remake. Ver essa parte talvez seja interessante para compor esse cenário, esse ambiente, onde você tem ali algo que parece natural, que parece bom aos olhos das outras pessoas, mas que quando você vê em si, aquilo é muito assustador, é muito horrível, como está na própria sinopse. Quanto à parte dos sonhos, eu realmente não imagino o que seja, o que possa ser, se é realmente uma fuga para outro mundo, para uma vida um pouco mais feliz, ou que é um mundo mais místico, ou algo do tipo, ou se é algo que ainda vai ser mais aterrorizante, algo assim, ou algo que, novamente, parece maravilhoso, mas que na verdade é aterrorizante, até para fazer um paralelo ali, uma metáfora com a própria vida que ela leva fora dos sonhos. Mas eu acho que dá sim para contar uma história muito interessante. Foi uma sinopse que me chamou bastante atenção e que eu adoraria ler, com certeza. Se bem feito, claro. E é isso, eu espero que você tenha gostado das sinopses que eu li aqui, principalmente gostado das minhas análises sobre elas, e que alguma dessas análises tenha ajudado você com alguma ideia que você tem aí de um mangá para contar. Eu sempre deixo aqui na descrição o link pro meu curso grátis de esboço, que você está querendo começar a desenhar aí, querendo começar a desenhar seus próprios mangás. Acho que esse curso pode te ajudar a fazer os seus primeiros traços. E se você já fez ele, eu também deixo o link do curso Método Fanart, que é um curso pago, né? Não é como o meu que é grátis, mas que, apesar de ele ser pago, ele tem um valor muito barato, porque ele entrega e ele vai te ajudar a desenhar já seus personagens como um profissional, então você já vai ter todo o caminho andado aí para começar a desenhar suas primeiras páginas. Além disso, também tem o link dos meus próprios mangás, então se você quer ler os mangás que eu fiz, todos eles estão disponíveis de graça para ler no meu site. O link para tudo isso que eu falei está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e até o próximo vídeo de sinopses.